Mama África FC é uma produção do Ponta de Lança. Salve, salve galera! Chegamos ao 7º episódio do Mama África FC, o seu podcast considerado a casa do futebol africano no Brasil. Mais uma edição aqui da nossa 3ª temporada, que, como eu disse lá no começo, viria remodelada, tentando chegar cada vez mais perto da realidade do futebol africano atual, mas também falando muito da história. Antes da gente apresentar a nossa grande pauta nesse finalzinho de maio, eu quero lembrar vocês para nos seguir lá no @pontalancapdl, tanto no Twitter, no Instagram e no Facebook, né? Além disso, também estamos nos principais agregadores de podcasts do Brasil, então é só clicar lá, digitar, procurar Ponta de Lança Podcasts, que vocês nos acham, e aí podem compartilhar com a galera, né, os nossos conteúdos e fazer com que nossas vozes cheguem ainda mais longe nesse Brasilzão de Deus e também fora do Brasil, que a gente já sabe que nós temos ouvintes fora também do país. As nossas produções, como vocês já sabem, toda semana a gente solta no mínimo 1 ou 2 podcasts e óbvio também que eu vou ter que lembrar vocês do África em Pauta, que é o nosso podcast sobre geopolítica no continente africano, além também dos quadros sobre história, cultura e esporte, tudo isso em um só podcast. Lembrando vocês que o último episódio foi o episódio número 14, que também já está no seu feed, no seu agregador de podcasts preferido, onde a gente falou sobre a crise migratória em Ceuta, né, um território espanhol ao norte de Marrocos, né, mas reconhecido como território espanhol, que foi um acontecimento bastante mediatizado na Europa, fora da Europa, e a gente trouxe o contexto disso, além também de outros assuntos, tudo o que você precisa saber nas últimas 2 semanas do que vem acontecendo no continente africano. Não deixe de escutar e compartilhar com a galera, beleza? E também, meus amigos e amigas, tenho que lembrar vocês do nosso financiamento coletivo. Contribua com o nosso financiamento coletivo e ajude a mídia independente. Já chegamos, na verdade, no nosso 2º mês de financiamento coletivo e graças a vocês a gente está tentando aí construir uma base para que a gente consiga trazer cada vez mais conteúdos para vocês e consiga também melhorar a estrutura dos nossos podcasts, principalmente nesse momento. A gente tem 2 planos, o plano Tomás Sankara, que é um plano de R$10, onde você pode entrar também no nosso grupo exclusivo, junto com os nossos apoiadores, onde a gente dá dica, a gente debate assuntos, a gente inclusive faz ali o acompanhamento de alguns jogos que estão acontecendo no continente africano e divulga por lá, né, com links e opções para assistir, além de outras pautas também que o pessoal acaba lá sabendo no nosso grupo exclusivo. Com R$15, além do nosso grupo exclusivo, você vai também receber a nossa newsletter mensal, que é um conteúdo específico produzido por nós, que são conteúdos que não vão nas nossas redes sociais e nos nossos podcasts, então é um conteúdo mais específico e mais trabalhado pelo Ponta de Lança, como se fosse uma revista mensal, só que em formato de newsletter. Então, você pode receber isso fresquinho na caixa do seu e-mail se você assinar esse plano de R$15, além do nosso Pix. O Pix é aquela contribuição financeira que você pode doar sem recompensas, mas pode doar de R$2 a R$2.000. Se quiser doar R$2 milhões, a gente também aceita. Então é uma forma a gente também receber um incentivo do pessoal, né, de você que curte nosso trabalho e que se conseguir contribuir financeiramente com o nosso projeto, certamente você saberá os nossos avanços assim que a gente conseguir adaptar o nosso financiamento coletivo dentro da nossa perspectiva de aumentar a qualidade das nossas produções para vocês, beleza? Tudo isso também, como o nosso Telegram, o nosso grupo do Telegram, o nosso canal do Telegram gratuito, tá tudo na descrição desse episódio. Lá no nosso canal do Telegram, que é gratuito, você entra lá e a gente faz alguns resumos, acompanhamento de alguns torneios, acompanhamento de alguns acontecimentos em relação à política, à história do continente, está lá nesse canal gratuito do Telegram. Então tudo isso que eu falei, o financiamento coletivo, os planos, a chave do Pix e o canal do Telegram gratuito, tá tudo na descrição
deste episódio, beleza? Agora, sem mais delongas, eu vou apresentar, fazer aquela conexão que vocês já conhecem, dessa vez lá em Susan City, Suzano, em São Paulo, para apresentar o meu querido guia Rubens Guilherme Santos, ou para quem deve estar pensando, Rubens Guilherme Santos, sim, é ele, o apresentador do Mama África FC Continente. Seja muito bem-vindo, meu amigo, para falar sobre Champions League e a história dos africanos, até porque a gente grava logo depois do título do Chelsea, né? O novo campeão europeu. É isso aí, Luiz. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos escutando, né? Nesse 7º episódio da 3ª temporada do Mama África FC. Estamos aqui para falar sobre a história de alguns jogadores e também de uma jogadora, né, africana, fizeram história nesse torneio europeu, né, que é a excelência do futebol mundial. Muitos jogadores, muitos atletas têm esse sonho de atuar na Liga dos Campeões da Europa. E hoje, né, nesse dia 29 de maio de 2021, 2 novos atletas do Chelsea escreveram sua história, conquistando a orelhuda, né, pela primeira vez e também fazendo história nas estatísticas, né, sendo pioneiros em uma posição e outro em seu país, conquistando essa taça que é tão sonhada por atletas do mundo inteiro do futebol, né? Então vamos falar sobre outras lendas também que já venceram, né, a Champions League e contextualizar tudo isso aí, também dar alguns pitacos, dar alguma opinião, né, sobre o que a gente acha dessas personalidades que marcaram também a história do futebol no continente europeu e que carregam aí, o orgulho africano de mostrar o futebol africano também em solo europeu. Então coloque os fones de ouvido ou aumente a caixa de som aonde é que você esteja, porque vamos falar muito sobre futebol africano aqui, muito sobre Champions League, então seja bem-vindo ao 7º episódio do Mama África FC, o seu podcast considerado a casa do futebol africano no Brasil. Então, meus amigos e amigas, o Chelsea, bicampeão da Champions League. A gente vai começar falando, obviamente, do título mais recente, depois vai acabar abordando termos históricos também em relação ao continente africano e futebol africano nessa competição. Querendo ou não, a competição mais famosa do mundo. E a gente grava, senhor Rubens Guilherme Santos, né? Como eu disse lá no começo do episódio, logo depois do título do Chelsea, que para mim, infelizmente, foi o título do Chelsea. Nada contra os torcedores do Chelsea, inclusive um abraço para o meu amigo Júlio Santos, meu vizinho, meu grande amigo, né, que muito educadamente, logo depois do título do Chelsea, já tentou me ligar, e eu não atendi porque eu tinha que gravar esse episódio, senhor Rubens. Não é porque eu tinha que gravar esse episódio. Aí eu resolvi não atender. Mas não dá para negar que a gente tem grandes histórias, né, Rubens? Tem como a gente não falar de Edouard Mendy, para começar. Que jogador, que história. A gente já falou sobre a história dele lá em 2020, quando chegou num texto que eu escrevi. E, enfim, a gente vai também conversando mais sobre isso no decorrer do episódio. Mas, assim, é um Chelsea que chegou, talvez não como grande favorito, né? Porque tinha o Manchester City também, com o Mahrez ali e outros jogadores africanos também. Mas, querendo ou não, um título merecido, né, Rubens? Um título que também, com certeza, teve o DNA africano nessa campanha. Sem sombra de dúvidas, né? Principalmente pela figura do Edouard Mendy, que é o goleiro do Chelsea e também titular da seleção senegalesa, né? Ele que chegou nessa última temporada para os Blues, né, de Londres e já consegue aí a sua principal conquista da carreira, né? E não é qualquer conquista, é conquistar a Champions League, né, como eu falei ali na introdução, uma das competições mais almejadas, né, acho que junto com a Copa do Mundo é uma das competições mais almejadas para os atletas mundiais do futebol, né, para serem conquistadas. E ele escreve sua história bem rapidamente, né, e eu acho que um ponto positivo que a gente precisa falar é que ele é o primeiro goleiro africano a vencer a Liga dos Campeões da Europa, né? Então é um feito histórico mesmo, a gente está em 2021 e tem como um grande goleiro a conquistar esse primeiro campeonato, né, titular da posição também, e eu acho que a gente tem que falar bastante sobre ele, principalmente também sobre a história de vida dele, né, que a gente vai abordar ao longo desse episódio, e além dele tem o Ziyech, né, o Ziyech, para quem consegue pronunciar melhor o nome desse atleta. Então são 2 atletas do continente africano que já escrevem a sua história
né, no nome da competição e também dos seus países. E são grandes jogadores, né, importantíssimos para suas seleções. E esse Chelsea aí chegou com uma temporada irregular, teve altos e teve baixos, mas termina em alta, né, com o bicampeonato da Champions League. Começou com o Frank Lampard, né, ídolo da torcida do Chelsea no comando, e aí tiveram alguns resultados que não foram os mais esperados, né, pelo menos até a metade ali da temporada, o que fez um desagrado por parte da torcida e também, né, da cúpula ali que dirige o time, que comanda a equipe do Chelsea, e ele acabou sendo demitido. Quem foi substituir foi o Tuchel, né, o alemão que na última temporada tinha conseguido chegar na final da Champions League, mas dirigindo o Paris Saint-Germain, logo após a final que ele perdeu, né, junto com o Thiago Silva, brasileiro, que também estava nessa final, tanto da temporada passada com o PSG, mas agora também, e se sagrou campeão, né? Ele veio com esse intuito de conseguir resultados melhores, desempenhos melhores do que o Lampard estava conseguindo, né, conquistando com a equipe do Chelsea. E, cara, casou muito bem, né, todo o seu modelo de jogo. Acho que os atletas entenderam. Isso foi providencial para essa melhora repentina do time, né? O time fez uma campanha excelente depois da chegada dele e conseguiu entender melhor a sua forma de trabalhar, tanto que chega contra o Manchester City, uma das maiores, né, equipes do continente europeu e também do mundo, né, com o tão badalado Pepe Guardiola, o espanhol treinador do Manchester City, numa final contra esse clube, chega a esse título importantíssimo para a sua história, né, se reafirmando novamente como uma potência do futebol, tanto inglês como também europeu. Hoje a gente, acho que encara, a partir desse segundo campeonato do Chelsea, que o Chelsea não é uma zebra, ou que foi apenas casualidade ele vencer aquela Champions League histórica também, né? Também com o dedo ali e os pés de um grande jogador marfinense, né? Que foi o Didier Drogba lá em 2012. Hoje a gente entende que o Chelsea está num nível, está num patamar dos maiores dentro do continente europeu. Acho que para a gente começar essa conversa sobre o Chelsea, acho que dá para fazer esse resumo um pouco breve para a gente entender como é que foi um pouco dessa campanha na temporada 2020-2021. E ao longo da história, o próprio Chelsea, né, sempre foi pelo menos desde o começo, né, da compra do Chelsea, lá no começo, no início, ainda na primeira metade do século XXI, pelo Abramovich, o Chelsea costuma apostar em jogadores africanos, né? Como tu bem citou, Rubens, o Didier Drogba, não tem como esquecer, obviamente, aquela campanha em 2012 contra o Bayern de Munique, assim como o Chelsea desse ano, né? Hoje a gente estava até trocando alguns links ali de jornalistas, de torcedores em Gana, e a gente vê que em Gana tem muitos torcedores do Chelsea, né? Acredito que muito pela influência do Didier Drogba e do Essian que teve uma grande fase também no Chelsea também, então acho que de certa forma esses dois jogadores aí na história do Chelsea tem também um carinho por parte do torcedor do Chelsea, mas também no continente africano, principalmente os torcedores em Gana. Então, interessante que a volta do Chelsea a um título de Champions League volta a ter peças principais e certeiras que são do continente africano. Por que eu falo certeira? Porque o Edouard Mendy ele foi contratado para simplesmente ali concorrer e entrar no lugar do goleiro, eu não sei se ainda é o mais caro da história, mas até então era o goleiro, ou é ainda o goleiro mais caro, né, numa transferência da história, que é o Kepa, o goleiro espanhol, ex-Atlético Bilbao, ex-jogador também da seleção espanhola, que não vinha bem, e aí veio o Edouard Mendy, né, um goleiro senegalês em tese desconhecido por grande parte, não tão desconhecido para quem já tinha lido o nosso texto no Medium, um texto que eu inclusive escrevi lá no Medium, que se chama Persistência Técnica, Edouard Mendy, o novo senegalês do Chelsea, que eu escrevi lá em 25 de setembro do ano passado, logo que ele chegou ao Chelsea. E é curioso, Rubens, que o Edouard Mendy, para quem não conhece a história dele, ele foi um jogador que ele teve uma ascensão tardia, digamos assim, se a gente for ver a média, né,
de jogadores, de goleiros que acabam ascendendo no futebol europeu. Somente com 24 anos que ele foi assinar o primeiro contrato dele com o Olympique de Marseille, e um primeiro contrato sendo o quarto goleiro do Olympique de Marseille. Então, assim, com 24 anos, hoje ele tem 29 anos, chegando à Premier League, logo de cara já pegou essa missão de ser titular do Chelsea e, pelo jeito, também nunca mais soltou, né, Rubens? Ainda com o Frank Lampard. E a gente está falando de uma posição que é muito importante para a história do Chelsea, né? Teve um tal de Peter Cech ali atuando por anos e anos num nível de excelência absurdo, né? Tanto que é ídolo até hoje no clube e fez muita história com a camisa dos Blues. E existia essa incerteza muito grande, porque o Kepa, como você disse, foi um goleiro muito caro, né? Pagou-se muito para pouco resultado, pelo menos nas primeiras temporadas, e aí ficou com uma desconfiança muito grande da equipe do Chelsea e também dos torcedores. A torcida pegou muito no pé do clube, estava exigindo ali um novo goleiro para a posição, e pelo que a gente está vendo aí, acertaram em cheio, né? Porque o Edouard Mendy, desde o começo, passou essa segurança para a equipe. Óbvio, a gente também tem que ressaltar o sistema defensivo, né? Pô, jogar ao lado de Thiago Silva, um cara tão experiente, mas ainda que contribui tanto para o futebol, e jogar com Azpilicueta e outros grandes zagueiros, né? O Rudiger é um deles, um cara que vem se destacando muito nos últimos tempos, né? Na seleção da Alemanha e também no Chelsea. Eu acho que a gente não pode deixar de ressaltar, né, esses companheiros. Mas o resultado que ele entregou foi muito grande, né? Poucas falhas. Acho que foi nada ou pouco que a gente escutou de partidas perdidas, de reveses do Chelsea nessa temporada, que a culpa foi toda depositada no Edouard Mendy. Por quê? Porque ele não deu margem para isso, né? Isso foi muito interessante da gente perceber ao longo dessa temporada. Um cara que chegou, assumiu a titularidade e não saiu de lá porque ele teve um nível de excelência muito grande. E como a gente está falando, não é qualquer clube. É o Chelsea, um dos maiores times da Europa, onde a cobrança é gigantesca, né? Fazia anos, depois de 9 anos a equipe consegue conquistar a Champions League novamente. E ele foi muito bem, e dá pra gente destacar até mesmo a campanha dele dentro dessa Champions League, né, onde ele foi vazado apenas em 4 oportunidades, foram apenas 4 gols sofridos nessa campanha toda, vários clean sheets, então, e na final, né, onde pressão é maior por resultado e também até mesmo pelo adversário, né, e talvez a gente possa falar um pouquinho depois do Manchester City também nessa final, mas ele conseguiu segurar ali, não teve tanto trabalho, é verdade, nessa final, mas também não comprometeu em nenhum momento. A gente já percebeu muitas vezes que o goleiro é um dos jogadores, tem muita gente que diz isso também, né? A posição de goleiro é a mais cobrada no futebol, porque se ele faz uma partida espetacular, beleza, amanhã o pessoal esquece. E às vezes na mesma partida ele faz defesas espetaculares, ou ela faz defesas espetaculares, né, também incluindo as goleiras, futebol feminino, e mesmo se cometerem um erro, já se questiona muito sobre a qualidade, sobre a competência, sobre tudo, né? Todos os aspectos. E ele mostrou muita segurança, acho que dá pra gente ressaltar isso, e essa ascensão tão rápida do Mendy mostra o quanto talvez a gente perdeu também do futebol dele, né? Nos níveis mais expressivos do esporte mundial. Porque, pô, o cara chegar e com uma temporada já conquistar a Champions League, assumir a titularidade do Chelsea, cara, é gigante, cara. É gigante, a gente tem que ressaltar e a gente não pode deixar de falar do que ele tá fazendo, do que ele vem fazendo, do que ele fez hoje, né, nesse dia 29 de maio de 2021. É um grande goleiro e eu acredito que os próximos anos também vão mostrar isso, que o Edouard Mendy não é algo passageiro, é um grande goleiro. E aí, talvez a gente fica na torcida também, né, já mencionando isso, para que ele conquiste títulos com a seleção dele, né? Porque Senegal também não tem nenhuma Copa Africana de Nações, já chegou nas fases mais avançadas ali da Copa do Mundo, mas talvez com um goleiro que passe tanta segurança, seja esse momento que Senegal tem para ascender de vez e conquistar títulos também a nível de seleções, né? Uma vez também que o time tem, né, conta aí com um dos maiores atletas do momento, que é o Sadio Mané, atleta do Liverpool. E uma defesa de Senegal somente com Edouard Mendy e Koulibaly. Somente com Edouard Mendy e Koulibaly. Tem essa também, né? Cara, só isso. Só o Koulibaly ali de companheiro de defesa. É o que a gente vem dizendo, né? A gente entende o futebol como um sistema defensivo
né? Não é só a figura do goleiro ou apenas do zagueiro. Acho que eles têm que dialogar para que tudo funcione bem. E Senegal vem mostrando isso também, né? Não à toa chegou até a final da última CAN, o que foi talvez azar, né? Que aconteceu ali logo no começo da partida, aquele chute do Bounedjah que desviou e acabou traindo ali a meta do goleiro senegalês e deu o título para a seleção argelina, mas o jogo foi bem equilibrado e o Senegal vem mostrando mesmo essa ascensão também no futebol, né? Voltando a trazer bons olhares para o futebol senegalês. E o Chelsea, que tem um dado interessante do Chelsea nessa campanha da Champions League, foi o fato de que o Chelsea eliminou 3 clubes espanhóis desde a fase de grupo. Entrou num grupo difícil, ali, no caso, para garantir a primeira colocação, com 14 pontos, conseguiu a liderança, logo atrás, com 1 ponto atrás apenas, o Sevilla, né? Então deixou já o primeiro time espanhol para trás, e durante a fase mata-mata, eliminou o Atlético de Madrid, atual campeão espanhol, com o Simeone, né? E o próprio Real Madrid nas semifinais, para a alegria de Caroline Tavares, né? A nossa PDL, torcedora do Real Madrid, deve ter ficado muito feliz, mas eu vi que ela estava feliz hoje pelo Kanté também, Kanté, que é um outro cara que também tem descendência, né, africana, como a gente já sabe, apesar de não defender as cores de uma seleção africana, enfim, esse daí não tem nem o que falar, né? A história do Kanté, muito antes do Chelsea, mas potencializada. Não sei se tu quer falar alguma coisa sobre o Kanté, Rubens, mas me faltam palavras, porque o Kanté, ele é simplesmente fantástico. Não tem quem não goste do Kanté. Ele é espetacular, né? Dentro de campo e também fora, cara. Ele é uma daquelas personalidades que eu acho que vão ficar eternizadas na memória de todas as pessoas que gostam de futebol, assim. E até mesmo as pessoas que não gostam, né? Pela trajetória dele, pela história de vida, é emocionante mesmo. O cara tá fazendo muita história pro futebol. Atual campeão do mundo com a França, atual campeão agora da Champions, fez história com aquela equipe do Leicester, né? Na Premier League, conquistando o título numa era de gigantes no futebol inglês. E ele vem, eu acho que cativando ainda mais torcedores, comentaristas, todo mundo que gosta de futebol e o pessoal também que não acompanha muito. E tanto que hoje a gente já vê muita gente questionando o fato dele poder ser um dos indicados, no mínimo, a melhor jogador do mundo nessa temporada, né? E acredito que não é só uma indicação não, cara. A gente podia ver esse cara levando para casa esse prêmio mesmo e também a bola de ouro, né? Porque o que o Kanté tem jogado é um absurdo, o cara joga muito e ele vem evoluindo também, né, como jogador, principalmente na parte do ataque, chegando um pouco mais, se aproximando da parte ofensiva do Chelsea e vem fazendo diferença. E hoje acho que foi um dos melhores atletas em campo também. Não podemos deixar de falar da importância, né, do Kanté. A gente sabe que aqui é um podcast sobre o futebol africano, mas ele também tem descendência africana e isso acho que corrobora mais ainda com esse episódio, com esses elogios que a gente está fazendo, assim como o Rudiger, né, que também tem descendência africana e foi outro gigante ali na defesa, perdeu o seu companheiro de zaga titular, né? Chama o De Bruyne de campo, hein? Ficou esse lado chato aí para a torcida do City, mas foi um gigante ali na defesa, perdeu seu companheiro ainda no primeiro tempo, né, de zaga titular, que é o Thiago Silva, um dos maiores do mundo ainda, né? E mesmo assim deu conta do recado ali depois com a entrada também do Christensen. Pô, a gente tem que falar desses atletas, não pode deixar de elogiar também essa descendência africana que a gente tem certeza que faz diferença dentro de campo, né? Principalmente nessa qualidade toda desses grandes atletas. E certamente seremos cobrados se não falássemos de Kanté e Rudiger. Certamente, então, cumprimos essa... Porque não tem como a gente não falar, né? Como tu bem disse. E também teve um outro africano, né? O pessoal talvez não saiba, obviamente deve saber da existência do Ziyech no Chelsea, que não tem assistido muitos jogos do Chelsea na temporada, mas pelo que eu tenho visto, o Ziyech ainda está naquela fase de adaptação ao estilo de jogo do Chelsea. O Chelsea, numa posição onde ele joga, é uma posição muito disputada pelo lado de campo ali, e aí ele entra num contexto, o pessoal deve lembrar em 2019 que o Ajax, né, perdeu aquela semi no último minuto, no último lance do jogo para o Tottenham, num torneio em que o Ziyech jogou muita bola, jogou muito pelo Ajax.
um dos principais jogadores daquela competição em 2019, e hoje, mesmo não sendo titular, se consagrou campeão, mais um africano aí, e o primeiro, Rubens, campeão marroquino, mas que também atesta uma coisa muito interessante, né? Essa geração marroquina é muito interessante, né? Então, é algo que é fruto de um processo maior, que vai colocando o Hakimi lá na Inter de Milão, antes no Real Madrid, campeão também, vai colocando agora o Ziyech, enfim, essa geração aí marroquina começando a fazer história, já tinha feito história também no Sevilha, com Bono, com o En-Nesyri, né, na última Liga Europa, na penúltima Liga Europa agora, no título do Sevilha, então o Ziyech fazendo história. Com certeza, né? Ziyech, acho que ainda está nessa fase de transição, como você bem disse. O futebol holandês e o futebol inglês têm as suas diferenças. Acho que de um país para o outro a cultura de futebol muda um pouco, por mais que sejam parecidos, que haja semelhanças. Mas conseguiu marcar 2 gols nessa campanha da Champions, né? Colaborou da sua maneira nessa competição e vem né, ainda nessa fase, nesse período de transição para o futebol inglês. Mas eu acho que também buscava esse salto a mais na sua carreira, né? Uma conquista que talvez consolidasse mais ainda o seu nome no futebol mundial, e tanto que ele foi campeão agora com esse Chelsea, né? Apesar de não ser titular, né? de talvez não ser tão utilizado assim, e não também demonstrar suas melhores qualidades, mas também tem muita concorrência ali dentro do Chelsea, né? Na sua posição, mas é um grande jogador e a gente fica muito feliz por essa conquista dele também, né? Porque, sem sombra de dúvidas também, vinha sendo talvez o maior jogador do Ajax nas últimas temporadas. E o que eu digo de temporadas não é tipo uma ou duas. É uma sequência, né, de anos ali que ele se destacou, fazendo belas campanhas, né, com o Ajax. E principalmente essa de 2019, acho que pegou bastante, porque, se eu não me engano, foi a campanha em que o Ajax conseguiu eliminar o Real Madrid, né, dando aquele resultado, conseguindo aquela classificação dentro do Santiago Bernabéu ainda. E ele foi muito bem, né, nas partidas daquela Champions de 2018 e 2019. Aí agora conseguiu fazer essa transferência para o Chelsea e chegou no momento também de transição, e essa transição, pelo que a gente está vendo, foi benéfica, né, para o Chelsea, tanto que eles conseguiram esse campeonato. E a gente também deixa aqui, né, a menção para o Chukwueze, já que você falou de Liga Europa. O nigeriano conseguiu também se sagrar campeão da Liga Europa com o Villarreal, né? Ele também não foi titular na partida final, mas fazia parte desse elenco, também vem se destacando bastante nos últimos anos, ganhando oportunidade da seleção nigeriana, e é mais um atleta que conseguiu um título no Velho Continente, né, um título continental de clubes no Velho Continente, e vale a gente sempre destacar também, né? Muito bem, né? Por outro lado, teve o Manchester City, que acabou não conseguindo vencer, segue a saga do Manchester City, da zoação no grupo do WhatsApp do meu bairro, né, lá em São Gabriel, dos meus amigos. Inclusive já tive uma tarde maravilhosa antes dessa gravação de zoação. Não tive argumento para falar, porque agora realmente não tenho argumento, pelo menos por enquanto, em relação a títulos de Champions League. Então sobre isso eu não posso falar. Mas o Mahrez, de certa forma, né, Rubens, foi o cara que, principalmente no mata-mata dessa Champions League, participou praticamente de todos os jogos. Antes dessa final, ele tinha feito 2 gols contra o PSG, 3 gols contra o PSG, perdão, nos 2 jogos, né? Antes já tinha feito um gol contra o Borussia Dortmund e já tinha dado 2 passes para gols em 2 jogos de ida e volta contra o Borussia Dortmund, ou seja, 4 gols e 2 assistências no mata-mata da Champions League, e muitas vezes assumindo o protagonismo técnico desse time, principalmente no jogo contra o PSG. Então, assim como eu falei do Ziyech, do Mendy, essa geração argelina, liderada tecnicamente pelo Mahrez, não deixa de ser interessante a gente citar, né? O Mahrez fez uma temporada muito boa, fez uma temporada não só muito boa a nível de Champions League, mas também na Premier League, na temporada inglesa, mas infelizmente eu acho que foi um dos jogadores que mais sentiu ali a derrota após o apito do árbitro, mas infelizmente vai ter que ficar para a próxima. Mahrez não conseguiu ser campeão, inclusive, Rubens, igualaria o Madjer, né, que foi o primeiro argelino a ser campeão da Champions League, né? E aqui é interessante falar, né, argelino, quando eu falo no sentido de que argelinos que defendem a seleção da Argélia, né? Porque hoje eu coloquei no meu Twitter, lá no @LuizFernandoFilho, e alguém perguntou se o Zidane contava.
Eu falei, não, de certa forma sim conta, mas no caso do Zidane, o Zidane defendeu a seleção francesa, né? Então a gente sempre tenta colocar aqui os africanos, né, que defendem suas seleções e tudo mais, para tentar ter um parâmetro, um critério, mas também não desprivilegiando a história de os africanos na diáspora, não entendam mal. Mas, desse ponto de vista, apenas o Mager, lá campeão com o Porto ainda, continua sendo o único argelino campeão da Champions League, mas de certa forma o Mahrez conseguiu ser o segundo jogador argelino a chegar numa final da Champions League. Do lado do Mahrez, ou Mahrez, né, também pela pronúncia aí de cada ouvinte, fica a frustração, né, com o Manchester City como um todo, porque foi a primeira vez que a equipe chegou na decisão da Liga dos Campeões. A expectativa era muito alta e eu acredito que o favoritismo era do Manchester City, né, atual campeão inglês, fez uma temporada muito bem, ganhou também, além disso, torneio doméstico. A equipe tinha um favoritismo, pelo menos apontado por muitos analistas, comentaristas, né, jornalistas. A equipe foi muito mal, né, ao meu ver, nessa partida. Acho que deixou de apresentar algumas características que sempre vem apresentando, né, no decorrer da temporada. E nesse estilo de jogo mesmo do Pep Guardiola, ele que também fez algumas alterações, como por exemplo, né, característica, essa proteção ali do primeiro volante, um pouco mais de contenção, né, o Rodri ou o Fernandinho, nenhum dos dois jogou. E aí teve até na transmissão ali da TNT Sports, né, após o fim do jogo, né, foi falado que eles apenas tinham atuado em uma partida, né, o Manchester City só tinha jogado um jogo sem a presença de um desses dois jogadores, e essa foi a segunda, então é algo que não é comum. E ele fez o incomum na final, né, deu bastante espaço ali para o meio campo e para o ataque da equipe do Chelsea trabalhar. Eles tiveram algumas oportunidades, né? O Timo Werner até perdeu alguns gols ali, ou pelo menos algumas oportunidades boas. E em uma delas também, num buraco que se abriu ali na defesa do Manchester City, o Havertz fez o gol. Então acho que passa também por essa análise da gente que estava esperando um pouco mais do Manchester City, por característica mesmo, né? Essa equipe oferece ali um perigo maior para os seus adversários, mostrou uma superioridade na maioria dos casos ali dos jogos da Champions League, mas final, e é como muita gente fala, né? Final não se joga, se ganha. E o Chelsea venceu sem ressalvas, o time foi muito bem, acho que mereceu esse título, né? Pelo futebol ali apresentado, foi muito bem, conseguiu neutralizar o ataque do Manchester City, que também, né, teve a infelicidade de, por exemplo, perder o De Bruyne ali mais ou menos na metade, né, do segundo tempo, começo do segundo tempo, metade, depois dessa dividida com o Rudiger que o Luiz até mencionou. E aí eu acho que caiu muito, né, de produção, pelo menos se esperava nesse segundo tempo que a equipe fosse mais para cima, não foi o que aconteceu, e acabou aí com esse título do Chelsea, o vice-campeonato do Manchester City. Mas a gente conversava em off, né, Luiz? Champions League é chegar, não quer dizer que você vai chegar a primeira vez e vai conquistar. Isso aconteceu com o Chelsea na temporada 2007-2008, estava enfrentando outro gigante, né, do futebol europeu, que é o Manchester United. O jogo foi bem equilibrado naquela oportunidade, ali com uma ligeira, talvez, vantagem ou melhora, né, uma melhor partida do United, e quem venceu foram os Red Devils, né, naquela oportunidade lá na disputa de pênaltis. E aí, temporadas seguintes, eles conquistaram, né, para cima de um time que estava jogando em casa, né, que era o Bayern de Munique, jogando na Allianz Arena, que era favoritaço, né, não só por jogar em casa, mas pelo time que eles tinham, Robben, Ribéry, outros grandes jogadores. Não aconteceu, e agora acho que para o Manchester City fica essa, né, de que Champions League você tem que ter algumas experiências, principalmente na final, para conseguir vencer, para, não sei, ter um cuidado a mais, uma experiência maior, né, nessas disputas assim, porque é diferente, é um jogo único também, né? Então não fica aquele peso da competição inteira que era ida e volta. E isso também aconteceu com o PSG, né? Bom mencionar, o PSG do Gueye, que é jogador também da seleção senegalesa. Na última temporada eles foram vice-campeões, primeira oportunidade também, não conseguiram conquistar o título. Eu acho que é basicamente isso, né? Fica a frustração muito grande, porque o Mahrez também, ele foi, como você falou, um dos destaques, principalmente dessas semifinais, batendo o PSG, né? Fazendo 3 gols ali, importantíssimos, e fica muito daquela lembrança do primeiro jogo da semifinal, que ele pega ali a bola para bater a
a falta e faz o gol, né? Jogando fora de casa, tinha um De Bruyne ali para teoricamente disputar, né, a cobrança de falta, e ele conseguiu fazer o gol, depois conseguiu marcar novamente e se destacou. Foi um dos grandes destaques dessa temporada também. Né? A gente não pode aqui querer falar mal também do jogador que não venceu e tal, porque a temporada dele também na Premier League foi muito interessante. A gente tem que parabenizar esse grande jogador que foi companheiro do Kanté lá naquele título do Leicester, né? Então tá tudo conectado. O futebol é feito dessas conexões assim, né? Mas hoje, infelizmente, só um deles ficou feliz com o fim da partida e dessa vez foi o Kanté. Isso aí então, Chelsea campeão, ou melhor, bicampeão europeu. City segue sem título continental. Mas a gente, obviamente, fez todo esse enredo, toda essa contextualização sobre essa grande final, até porque continente africano e futebol africano tem tudo a ver com história. E é por isso que a gente agora vai relembrar alguns jogadores clássicos na história da Champions League que fizeram história pelo continente africano sendo campeões. E um desses nomes que eu falei lá no começo, até quando eu citei o Mahrez, foi o Madjer, né? Primeiro campeão argelino. O Madjer que foi um meia muito técnico e talentoso, inclusive da seleção argelina, né? Um jogador considerado até hoje o maior jogador da história da Argélia, né? Aí vamos pensar, mas será que o Mahrez já chegou nesse nível? O Mahrez ainda não tem Champions League, talvez, e o Madjer tem, né? Conquistou uma final sobre o Bayern de Munique, em 87, pelo Porto, e ficou conhecido como aquele gol que ele fez, Rubens, um gol de calcanhar, cara, um gol fantástico, assim, plasticamente falando, e para uma final da Champions League é um tipo de, digamos, de lance que é inesquecível, não tem como não lembrar. Então, para começar mesmo, né, a gente fala muito da história do futebol africano, mas a gente vê que as primeiras conquistas de jogadores africanos na Champions League, elas costumam primeiramente ser, em grande parte, com grande destaque, de forma destacada num elenco, como o Madjer foi, mas a gente também tem diversos aí exemplos, né, Rubens, de africanos que fizeram história sendo campeões da Champions League e principalmente titulares importantes na campanha dos seus clubes, respectivamente. Muito importante, né? O Madjer é um dos ídolos da história do Porto, né? Porto que, inclusive, foi a sede para essa final, né, da Liga dos Campeões. Foi o Estádio do Dragão, né, que cediu essa decisão, né, que o Chelsea saiu campeão. E ele é uma figura muito importante para a história também da seleção argelina, né? Mas com a camisa do Porto, acho que ele ganhou mais destaque ainda. E além da Champions League, né, dessa temporada que você citou, ele foi campeão da Copa Intercontinental contra o Peñarol, numa partida que ficou famosíssima, que foi jogada no gelo e ele tal. Fez gol, não fez? Fez gol também nessa partida. Verdade. E foi importantíssimo também para essa conquista, né? Então o título mundial que o Porto tem foi esse primeiro título mundial que o Porto conquistou, né? Teve muito do dedo também de Rabah Madjer. Então é um jogador que a gente não pode deixar de citar, né? Grande atleta. E se eu não me engano, antes dele, o Bruce Grobbelaar, que era um goleiro zimbabuiano, né? Nascido na antiga Rodésia, ele conseguiu ser campeão antes dele. Acho que foi o primeiro africano até a conseguir esse título da Liga dos Campeões da Europa com o Liverpool, né? Só não me lembro o ano especificamente ali, mas posso buscar. Foi até uma partida contra a Roma, né? E ele foi um dos destaques, eu acho que foi até para os pênaltis, essa partida aí que eu tô citando, e ele foi campeão, então, né? Foi o pioneiro, o cara que abriu os caminhos aí dos africanos para ganharem, né, o título da Liga dos Campeões. E a década de 90, ela foi uma década bastante crucial ali para o fluxo de alguns jogadores africanos no continente europeu. Alguns entraram pela porta do futebol alemão, e outros, principalmente a sua maioria, por questões linguísticas, por questões históricas e até coloniais, entraram pela porta do futebol francês. E aí, meu querido amigo, minha querida amiga que nos ouve, a gente tem um tal de Abedi Pelé, não sei se alguém conhece, que foi campeão com o Olympique de Marseille
lá na temporada de 93-94, Rubens, e foi um ano bem atípico para a equipe do Marseille, porque foi um ano que a equipe esteve envolvida em casos de corrupção no campeonato francês, mas no campeonato da Champions League, um tal de Abedi Pelé, camisa 10, né, e um time que tinha Voller, né, tinha inclusive o Didier Deschamps, que é o atual campeão, né, mundial e atual técnico da França, era o atacante, né, desse time aí, liderado tecnicamente pelo Abedi Pelé, que foi mais um campeão aí, e Rubens, e inclusive abrindo portas aí dentro da questão da representatividade de jogadores ganeses, né? E aí vai um dado interessante, que Gana é o país do continente africano que tem mais campeões da Champions League. Tem o Abedi Pelé, como eu já disse, o Ibrahim Tanko, o Sami Kufur, que a gente vai falar logo mais no contexto, o Michael Essien e o Suley Muntari também, pela Inter de Milão, né? Inter de Milão de Mourinho. Rubens, o que falar da Abedi Pelé? Porque eu acho que foi um cara aí que talvez seja até hoje o maior jogador da história de Gana. Alguém pode falar do Asamoah Gyan. Eu acho que o Asamoah Gyan é o maior jogador de Gana em Copas do Mundo, mas na história, para mim, Abedi Pelé, cara, por enquanto, pelo menos, é inalcançável. É uma dúvida bem pertinente, né? Porque a gente está falando de dois grandes atletas e o Gyan fez história mesmo com a seleção ganesa, né? Principalmente em Copa, ele foi gigante. Gols e marcas impressionantes ali, uma importância muito grande. Mas acho que no conjunto da obra, a gente não pode deixar de destacar Abedi Pelé, né? Não só por esse título da Champions, né? Com o Marseille ali, numa Champions que foi muito difícil também. Os caras venceram o Milan na final. Era um Milan que tinha grandes jogadores, Maldini, Baresi, companhia, sabe? Então o Abedi Pelé foi uma das grandes estrelas, foi a grande estrela daquela conquista, né? Na seleção ele não teve tanta relevância assim em Copas, até porque não chegou a disputar a Copa, né, com a equipe ganesa. Eles começaram a disputar a Copa um pouco mais para frente, então não teve esses holofotes para si, mas ele é um dos grandes ídolos da história do Olympique de Marseille, fez história ali jogando no futebol francês, né? Fico contigo também, acho que com essa divisão aí de que o Asamoah Gyan, ele foi um grande talento ali, principalmente em Copas, né? E no conjunto da obra, acho que o Abedi Pelé leva vantagem. Ele que é apontado até por muitos como o maior jogador africano da história, né? Já recebeu essa premiação de futebolista africano do ano também, né? Foi premiado com essa glória aí, mas foi um grande jogador, né? E abriu caminho também para sua família inteira, né, de jogadores, Abedi Pelé, né, depois veio seus filhos ali, o Jordan e o André Ayew, né, os com mais destaque assim, mas é uma família vitoriosa e que fez história no futebol de Gana e história no futebol mundial também, né, com grandes atletas assim, inclusive o Swansea City, né, do André Ayew, acabou perdendo a vaga para a Premier League, né, da próxima temporada, nesse sábado também, estava disputando ali o playoff, acabou perdendo para o Brentford, né, que é um outro time inglês ali na Championship, e vai disputar novamente segunda divisão na próxima temporada. Infelizmente fica essa ressalva aí sobre o André Ayew e a sua família, né. Aquilo que eu falo, né, enquanto tivermos irmãos Ayew em Gana, teremos gol. E, falando em Gana, pegando o gancho, um jogador, Rubens, acho muito interessante, que talvez pouca gente deva lembrar, porque não era o jogador mais midiático dentro na história do futebol africano ou na história do futebol europeu, mas é um vencedor nato, Sami Kufur, zagueiro que conquistou 6 vezes o título da Bundesliga pelo Bayern de Munique, o maior time alemão, desculpa, torcedores do Borussia Dortmund, mas eu tô falando no sentido de títulos. Então, realmente, o ganense conquistou 6 títulos. Eu tô falando 6 títulos de Bundesliga pelo time bávaro, mas também deixou o seu legado na Champions League, né, Rubens? O Sami Kufur, que era um zagueiro de seleção ganesa também, mas fez sua história na Champions League. Só que, digamos que foi uma história um tanto sofrida, porque ele veio, antes dele conquistar a Champions League em 2000, ele perdeu aquela final de 99, Rubens, não sei se tu vai lembrar, contra o Manchester United, que, se eu não me engano, acho que foi no último minuto que o United fez um gol, o United já do Alex Ferguson,
E ele estava naquela final e já era titular na primeira final dele da Champions League contra o Manchester United. Inclusive tem uma foto dele que depois do gol, eu não sei se é o Solskjaer, que é o atual campeão, que é o atual técnico do Manchester United, eu acho que é ele até que faz o gol. Eu tenho até que conferir Isso, depois. É ele, ele né? mesmo. Então tem uma imagem dele assim, ó, desolado após. E tudo isso que eu tô falando, boa parte do que eu tô falando, tá lá no nosso Medium também, Samuel Kufur e o legado na Bundesliga, um texto que eu escrevi também lá no dia 23 de maio do ano passado. E tem uma foto dele, Rubens, em que ele tá desolado. Foi um jogaço, né? Até ele chegar na temporada seguinte para conquistar o título, que a gente vai explicar melhor, 99 foi um grande divisor de águas para ele ali. Então, digamos que é também aí talvez uma das grandes histórias, assim, a gente vendo a história de alguns jogadores, assim, africanos, campeões da Champions League, talvez ele não seja o mais badalado entre essas histórias, mas é uma das maiores histórias, assim, na minha visão. Com certeza, né? E não só pela conquista da Champions League, que você está mencionando, né? Ter disputado 2 vezes e tudo mais, mas pela importância dele no elenco, né? Em todos os anos que ele atuou no Bayern de Munique. Foi um jogador que se consolidou como principal defensor ali no sistema do Bayern de Munique. Mas aí a gente sempre também lembra, né, que o pessoal costuma falar que as conquistas é que eternizam mesmo os jogadores na história do clube. E ele foi um cara que conquistou títulos, né, com o Bayern de Munique. Teve essa frustração aí nessa Champions que acabou perdendo para o Manchester United, do Solskjaer com aquele gol lá milagroso e tudo mais. Se eu não me engano, essa final foi no Camp Nou também, né, no estádio do Barça. Mas depois conseguiu dar a volta por cima, conquistar a orelhuda. Foi em 2001, foi um título importantíssimo. Foi em 2001 o título do Bayern, só corrigindo aqui pro pessoal que tá ouvindo. Beleza. E foi uma das grandes estrelas mesmo, né, do futebol ganês ali, atuando na Europa, aí, principalmente no Bayern de Munique. E às vezes a gente fica com uma lamentação de não ter visto esses jogadores disputando a Copa do Mundo, né? Como, por exemplo, Abedi Pelé e também Samuel Kufur, né? Esses dois que a gente está citando aqui, porque foram grandes atletas, né? Jogaram em alto nível no continente europeu, que, como a gente sempre diz aqui, né? Desde aquela época também já vem se destacando como uma das principais potências assim, né? no futebol. E infelizmente eles não conseguiram ter essa oportunidade que para muitos é a chance de você mostrar todo o seu pertencimento, né, para o seu país, ali, a representação da sua bandeira, e eles não conseguiram ter essa competição à vista. Mas aí também veio outros grandes jogadores, né, na sequência. A gente teve a honra de ver, por exemplo, o Appiah, né, que para mim é um grande jogador da história do futebol ganês. Acompanhei bastante dele na carreira no Fenerbahçe, né, da Turquia ali, quando ele jogava com o Alex e tudo mais. Foi um grande jogador, fez uma boa Copa em 2006 também, né, eu acho que foi um dos principais destaques junto com o Gian e próprio Gian, né, também, que fez história com a seleção ganesa na sequência, assim. Apesar de não termos visto esses atletas aí como Pelé e Abedi Pelé, no caso, né. E não Samuel vi Pelé, Kufur, mas vi Samoa Gyan. Exatamente. Disputando a Copa do Mundo, a gente viu esses outros jogadores que também deram muito bem conta ali do recado, né? Fizeram grandes campanhas com a seleção ganesa. E lembrando também que o cara não satisfeito em vencer o título em 2001 em cima do Valência, inclusive que encerrou um jejum de 25 anos do Bayern de Munique sem a Champions League, na final do Mundial contra o Boca Juniors, no final do ano, ele marcou o gol do título contra o Boca Juniors. Então o Mundial de clubes do Bayern de Munique teve um gol, eu acho, se eu não me engano foi 1-0, e o gol do título foi de Samuel Kufur, né? Então foi um jogador que atuou pelo Bayern de Munique por, pasmem, 12 anos, né? Samuel Kufur atuou por 12 anos no Bayern de Munique, um dos clubes mais poderosos do mundo, jogando em alto nível, e até hoje é considerado o atleta africano com mais títulos no futebol europeu. 17 títulos conquistados pelo defensor ganês na história, jogando, né, dentro do futebol europeu. Então é um vencedor. Então é como eu disse, pode não ser o mais hypado, nem todo mundo lembra ou conhece a história de Samuel Kufur, mas é sim um vencedor dentro aí da Europa, representando as cores de Gana e do continente africano. Rubens, mas aí tem... Luiz, Oi, diga.
sabe, feliz aí com essa lembrança do Bayern de Munique e Samuel Kufur? Acho que até imagino. Quem? Mesmo, o João, cara. O Brabo. O Torcedor do Atlanta, maior torcedor do torcedor Bayern do Brasil, hein? E do basquete e do Corinthians também, né? É, o O cara é moleque grande, chato, o cara é hein? gigante. O moleque é é gigante. chato, mas tem um coração gigante. Gente boa Abraço, pra João. caramba. Abraço, meu irmão. Eu tá muito feliz aí com essa lembrança do Samuel Kufur e do seu Bayern de Munique. E grande, João. Grande abraço. Já participou da nossa live, né, Rubens? Há uns meses atrás. Sim. Talvez dê pra ele participar de um episódio especial sobre esses jogadores africanos, né? Verdade. Dentro do Bayern de Munique. Talvez dê pra gente falar. Mas o cara é brabo. Inclusive, Rubens, eu não sou muito bom de matemática, faz 20 anos, né, desse título do Bayern de Munique, o FUR. Isso. 2001. Saiu até um episódio lá no Bayerncast, né? É o podcast dele, então se o pessoal quiser saber um pouco mais da história desse Bayern de Munique, ouve os guri lá, né? Eu acho que é Bayerncast, né, Rubens? Me corrija se eu estiver errado. Isso, Bayerncast. Bayerncast. Então a história lá do título do Bayern de Munique está por lá. Mas, meu irmão, não tem como a gente falar do maior jogador do continente africano. Eu falo isso rindo, mas eu falo isso com receio da nossa audiência nos cancelar. Tem as discordâncias, né? Divergência aí de análise. Então quem é, Rubens? Agora eu vou te incriminar. Então, cara, eu acho que fica muito mais restrito assim aos jogadores, né, profissionais que a gente já viu dentro do futebol. Então, para mim, né, o maior vencedor também, assim, um símbolo de artilheiro, né? O cara, a gente gosta muito brasileiro, né? Gosta muito de atacante. E ele fez muita história e não apenas por um clube, né? Foi campeão com duas equipes gigantes assim do cenário europeu. Samuel Eto'o foi espetacular, né? E fez história também com a sua seleção. Foi campeão olímpico, vencendo o Brasil na campanha, batendo a Espanha também na final. Nós temos episódio, né? Ele é gigante, cara. Exatamente. Se o pessoal quiser conferir. Samuel Eto'o foi gigante pro futebol, né? Acho que foi uma pena ele ter parado de jogar futebol, porque o cara era demais. É o que eu sempre digo também, gosto sempre de lembrar isso aí. O cara fez gol até em clássico paulista aqui, do interior paulista. Em Come Fogo, o cara participou e fez gol. O cara é gigante. Samuel Eto'o, pra mim, é sim o maior jogador da história, e isso fica muito mais com essas lembranças que eu tive, né, de ver ele jogar e tal. Mas óbvio que eu respeito quem diz que George Weah foi maior, porque o cara, ele foi o único africano a vencer a bola de ouro, né? Apesar da gente ficar discordando, por exemplo, Eto'o merecia, isso é uma loucura, o Eto'o não ter vencido uma bola de ouro ou o prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA, né? Outros grandes atletas também não venceram esse prêmio, como o Abedi Pelé também, que fez temporadas impressionantes lá dentro do Olympique de Marselha, que também é outro apontado, né, como dos maiores assim, do continente africano. O Roger Milá também é outro que muita gente diz, né, mas eu fico com o Samuel Eto'o por toda essa história que ele fez, a trajetória dele, né, tão vitoriosa dentro do futebol. Também já faço uma lembrança, né, acho que até coloquei no Twitter ali, né, nessa tarde do dia 29 de maio de 2021, tarde de final de Champions, que foi sobre aquela campanha na temporada 2008-2009 do Barcelona, que contava ali com Touré, com Seydou Keita, que contava com Touré, Yaya Touré, com Seydou Keita e também com Samuel Eto'o, né? Então essa trinca de jogadores africanos foi muito importante para essa campanha, né, da Champions League. Eles permaneceram por mais tempo ali, né? O Keita, por exemplo, foi campeão também na temporada 2011-2012, se eu não estou enganado. Foi isso mesmo. E foram importantíssimos para aquela temporada de 2007-2008 ali. Estava começando aquela era do Barcelona de Pep Guardiola. E eles foram interessantíssimos assim dentro de campo, né, pro Barcelona, tanto que teve dois deles que disputaram a final, né, como titulares, que foi a Touré, jogou na zaga nessa partida, e o Samuel Eto'o no ataque. Então, vale essa lembrança também, acredito, né? Isso mesmo, até porque o cara é brabo, né? O cara conseguiu ser campeão tanto pelo Barcelona, se destacando naquele Barcelona do Ronaldinho Gaúcho, né, naquela final em que o Belletti fez o gol do título, mas assim, tanto nesse Barcelona do Ronaldinho Gaúcho como o Barcelona de Lionel Messi, em boa parte
principalmente do Ronaldinho, o artilheiro daquele time era o Samuel Eto'o nas temporadas, né? Então foram 2 campanhas dentro de vários anos que ele jogou no Barcelona com ótimas médias, inclusive na Champions League. Então, assim, a gente tá falando de um jogador que participou de 2 processos totalmente importantes, né? Diferentes e importantes, momentos diferentes, né? E importantes na equipe do Barcelona, com o Ronaldinho e com o Lionel Messi, e sempre foi também um dos destaques, muitas vezes sendo o artilheiro desses times estrelados aí, e não à toa que depois foi tricampeão da Champions League, jogando pela Inter de Milão, no futebol italiano, no outro contexto. Então, assim, o cara é brabo, né, meus amigos? O cara é brabo. Então, acho que até em matéria, assim, de dar opinião, já que ninguém me pediu, mas eu vou dar a minha opinião, Samuel Eto'o e Champions League é um casamento fantástico. Eu diria que foi, talvez, aí de jogadores vindos do continente africano, que defendem suas seleções, como a gente falou no começo, né, como um critério aqui para nossa escolha. Samuel Eto'o, sem dúvidas, para mim, é o cara que marcou época na Champions League representando o continente africano. Não sei o que tu acha. Com certeza, né? Acredito que ele foi um dos maiores, talvez o maior, né? Essa geração aí do final ali dos anos 90, né? Puxando mais a sardinha aí para mim, para você, que nasceu depois da metade, né, dos anos 90 ali. Então foi um grande jogador mesmo na história da Champions. Conquistar 3 taças, cara, é algo que quase ninguém chega a esse patamar aí, né? O que mais me chama atenção é que em 2008 e 2009 ele venceu com o Barcelona, e na temporada seguinte, né? Na temporada seguinte ele venceu com a Internazionale. Na temporada 2009 e 2010 ele venceu com a Inter de Milão. Então acabou de sair de um clube, foi campeão da Champions, foi pro outro e foi campeão da Champions na primeira temporada. Ele que fazia a dupla de ataque com o Milito, né, Diego Milito. Foi uma campanha impressionante, também tem outros destaques ali naquela campanha, né, grandes jogadores. Montari estava nessa campanha, né, se eu não me engano. É isso. Tava sim. E também tinha o irmão do Wanyama, né, que hoje em dia é o destaque da seleção queniana. O irmão do Wanyama, que é mais velho, né? Também me fugiu o nome aqui, mas eu lembro que ele tinha sido campeão também, fazia parte desse elenco da Inter de Milão. Mas assim, tem muita gente que vai me questionar, né? Eu citei grandes jogadores aqui, mas esqueci de um deles, que eu acho que dá pra gente introduzir agora, que é o Didier Drogba, né? Que ele sim, foi o símbolo da conquista e da primeira conquista de um projeto que vinha há anos tentando, que foi o Chelsea, inclusive que acabou hoje, né, de ser bicampeão europeu. Aquela final contra o Bayern de Munique foi histórica, né, foi algo absurdo, assim, e a importância nos pés dele foi gigante, né, porque fez gol no tempo normal e também foi decisivo nas penalidades, batia o último, era a última cobrança ali a dele, e ele conseguiu colocar a bola para dentro e fazer, né, a turma do Chelsea toda feliz. Eu lembro muito dessa final. Como eu falei aqui anteriormente, acho que o favoritismo estava do lado da equipe do Bayern de Munique, pelo elenco, até mesmo pelo futebol que desempenhou dentro de campo. Mas o Chelsea é aquele time, né, que é difícil de você bater, chega na final e vai até os últimos minutos ali na tentativa de conquistar o título. E dessa vez aí, sob o comando do italiano Roberto Di Matteo, né, que tinha sumido também no meio da temporada, tinha sido meio conturbada também, conseguiu o primeiro título da Champions. Tem muita gente que considera o Marfinense como o maior jogador africano, né, por conta de toda essa história que ele fez dentro do Chelsea, né, que é enorme. Inclusive, eu acho que ele é talvez o maior jogador mesmo da história do Chelsea. Né, isso eu acho que não tem nada de errado. E também, maior da sua seleção. Conseguiu Copa Africana de Nações e tudo mais. E a importância que ele também teve fora de campo, né, engajado em causas sociais, em temas políticos. A gente sempre tem que lembrar que ele foi um jogador que, após a conquista da vaga para disputar a Copa do Mundo de 2006, foi no vestiário ali, pediu para os dois lados, né, do conflito da Guerra Civil Marfinense, né, que durou por alguns anos ali. Ele tentou fazer um meio-campo para que o país não se dividisse, mas se unisse. E não foi só naquela oportunidade, teve ainda aquela partida que eles fizeram na zona de conflito lá, né, que ambas as partes também que estavam em confronto pararam, né, de se atacar para ver a seleção marfinense jogar. Acho que ele tem esse símbolo todo por trás, que eu acho que é muito válido, a gente não pode deixar de destacar isso aí. E eu respeito também muito a opinião de quem acha
que ele é o maior atleta, né? Não só pelos números que ele teve, que foram impressionantes também dentro de campo, mas também por toda essa trajetória de engajamento, né, social e político para o povo marfinense. DNA, não tem como lembrar do Chelsea e não citar de Didier Drogba, né? Aquela final lá, ele realmente, cara, é fantástico, né? Não tem como ninguém desmerecer a trajetória de Didier Drogba no continente europeu, mas principalmente no Chelsea, né? Inclusive, Bruno Negrão é o principal defensor de que Didier Drogba é o maior jogador africano de todos os tempos. E Rubens, para terminar essa lista, antes da gente ir para nossa sessão Ubuntu, a gente tem a braba, para mim, a mais braba do continente africano e que também fez histórias na Champions League dessa temporada. É isso aí, Luiz, né? A Sisat Oshoala, o nome dela, nigeriana, foi a primeira africana a conquistar a Liga dos Campeões da Europa feminina, né? Nessa última temporada de 2020-2021, com o Barcelona, uma das maiores jogadoras da história do futebol africano, que já é até apontada por alguns ali como a maior mesmo, pelo desempenho que ela vem tendo nessa trajetória dela, nessa carreira. Já tinha sido destaque ali na temporada 2018-2019, quando o Barça tinha chegado na final, e ela marcou o gol na final, né? Apesar da derrota que foi pesada por 4-1 para a equipe do Lyon da França, ela foi a jogadora que marcou aquele gol, e aquele gol já tinha sido histórico, porque foi a primeira vez que uma jogadora africana havia marcado um gol numa final de Liga dos Campeões da Europa feminina. E aí, temporadas posteriores, ela chega na final também, marcou novamente gol, mas aí foi anulado, né? Infelizmente, não foi validado esse gol, mas ela marcou também dessa vez. Mas o mais importante é a conquista, né? E foi uma conquista com toda a autoridade, né? Porque a equipe do Barcelona foi muito bem na partida e conseguiu um 4-0 contra a equipe do Chelsea. O Chelsea também foi um destaque no futebol feminino dessa temporada, no continente europeu. E ela se sagrou campeã, então, primeira jogadora africana a vencer uma Liga dos Campeões da Europa. E a gente sempre tem que aplaudir essa jogadora que é fantástica, consegue quebrar recordes, consegue fazer muita história, né? Apenas 26 anos e toda essa trajetória que ela tem. Já teve uma carreira vitoriosa também em outros clubes ali da Europa, né? E hoje faz história no Barcelona. E tem muita gente feliz, né, por todas essas conquistas. Acredito que a família dela está muito contente, e o povo nigeriano, né? Então, acho que dá para a gente aguardar aí novas conquistas também dessa atleta, né, com a seleção nigeriana, quem sabe avançar de fase, de mais fases, né, na Copa do Mundo, as que estão por vir aí, e até mesmo no principal torneio doméstico, que é a Copa Africana de Nações, né? Isso aí, muito bem citado. Ela que realmente sobra no continente africano. Ela não é boa, ela é muito acima da média. A Oshoala, ela tem todos os requisitos de uma grande atacante. Procurem saber quem é Oshoala, né? Então, e antes que o pessoal, né, lembre assim, vocês não falaram do Sadio Mané, do Mohamed Salah, do Naby Keita e do Matip, campeões com o Liverpool, né, recentemente. Inclusive, né, uma das grandes histórias atuais, quando a gente fala de jogadores africanos no continente europeu, é a história principalmente do Sadio Mané e do Mohamed Salah, né, campeão com o Liverpool em 2019, se eu não me engano, certo? Mas a gente também tem um episódio aqui na casa, na segunda temporada, falando sobre os africanos do Liverpool, né? Onde a gente fala da trajetória do Naby Keita, a trajetória do Matip também, o camaronês, e também do Sadio Mané e do Salah. Então vocês podem, depois desse episódio, procurar no seu feed um pouquinho mais abaixo a segunda temporada. Um dos episódios lá é sobre os africanos do Liverpool, que esses também tem aí muita história para seguir. Pode ser que consigam ainda mais títulos, né, na história da Champions League. Então vamos para a nossa sessão Ubuntu, onde a gente apresenta algumas dicas culturais referentes aos países ou ao país que a gente citou nesse episódio. Nice. Então, senhor Rubens Guilherme Santos, qual é a sua dica nesse 7º episódio do Mama África FC? A de hoje fica aqui mesmo em terras tupiniquins, né? Fica aqui no Brasil, com a música Canto para o Senegal, da banda Reflexos, né? Essa música aqui é um sucesso, e em homenagem
a esse país de grandes virtudes, né, de grandes contribuições também para o mundo, que é Senegal. E já é uma homenagem também para Edouard Mendy, né, que foi destaque aí, que a gente falou aqui nesse episódio inteiro, essa conquista do Chelsea, né, na Liga dos Campeões, mas também fica em homenagem à conquista do título da Candy Beach Soccer, né, a 6ª conquista da Candy Beach Soccer pela seleção do Senegal, né, cara, que tem uma predominância muito grande dentro desse esporte e já chega também para disputa do Mundial dessa temporada. Calma aí. E também chega para a disputa do Mundial, né, do futebol de areia de 2021, que vai ser realizado na Rússia, lá em Moscou. Hoje eles venceram a seleção de Moçambique, né, que pela primeira vez chegou à final e também está classificada para o Mundial desse ano, e pelo placar de 4-1. E foi um jogo bem de predominância do Senegal, jogando em casa, né? Esse torneio que foi disputado na cidade de Saly, lá no Senegal. Jogando em casa com o apoio da torcida, essa competição teve a presença de torcedores. E naquele ambiente lindo, cara, praia ali ao fundo, dá para você conferir também essas partidas aí, rever elas lá no canal da CAF, né, da Confederação Africana de Futebol, no YouTube. E com esse cenário todo, com esse futebol tão atraente, né, futebol de praia, eles conseguiram esse título, 6ª conquista, maior campeão de beach soccer do continente africano, Senegal, e eles, hoje, nesse dia 29 de maio de 2021, conquistaram mais uma taça. Então, fica essa homenagem aí com a música Canto para o Senegal, da banda Reflexos, banda de axé, sucesso e salve Senegal. Já diria Chico César, deve ser legal ser negão no Senegal. Mama África, né? Inclusive, já poderia, ser uma dica cultural. Já dou essa dica cultural, então, Mama África, o nome do nosso podcast, né? Música do Chico César, um dos grandes compositores, né, da história brasileira, vivo ainda, firme e forte, inclusive. Mas, assim, a minha dica vai ser uma dica temática, senhor Rubens Guilherme, que o senhor deve conhecer, MHD, Afrotrap. É uma galera lá do Afrotrap na França, mas que na verdade eles são senegaleses, né, imigrantes senegaleses que vivem em Paris e fazem ali o seu trapzinho, mas de um jeito bastante africano, né, no sentido dos versos, no sentido do estilo também das músicas, dos clipes e tal. E a música Champions League é em saudação à Champions League, né, a competição da Champions League. Então é um clipe que vocês podem assistir no YouTube, e eles aparecem uniformizados, né, com as camisas lá do PSG, a camisa do Bayern de Munique, a camisa lá do Keita, né, que senegalês também, da seleção senegalesa, que já jogou na Lazio, até a última vez que eu vi estava jogando no Mônaco, na França. E é uma música que tu curte também, né, Rubão? MHD. Baita dica, Luiz. MHD sempre tá na minha playlist ali, escutando um trap, né? Um trap diferenciado também, às vezes a gente não quer escutar só aquela coisa talvez monótona, né, dos Estados Unidos ali, e no Brasil também, para não se tornar tão repetitivo. Consegue misturar um pouco da música africana, né, afrobeat, com o trap, e fica uma coisa sensacional. Os clipes também são muito bons, né, e vale a pena aí você parar um pouquinho o que você está fazendo para escutar o MHD, e principalmente essa música aí, né, para quem gosta de futebol. Pô, dia de Champions League ali, com você na expectativa de ver o seu time ali, que você tem mais afinidade na Europa, bota a Champions League para tocar, que você já entra no clima, né, não, Luiz? Inclusive, iremos fechar ela daqui a pouco, mas antes eu preciso me despedir da nossa audiência, eu preciso me despedir de ti primeiramente, Rubens, que participou desse episódio fantástico. Vai sair esse episódio no domingo, daqui a algumas horas após a gravação desse podcast, até porque a gente está sempre tentando trazer o melhor para vocês e o mais rápido possível e na melhor qualidade possível. Por isso, a gente sempre ressalta a importância da nossa audiência, a importância também do nosso financiamento coletivo para que a gente melhore sempre a nossa qualidade. Mas, Rubens, muito obrigado, cara, por mais uma aí. Tu que tá sempre no continente, né? Teve um último episódio lá, então até a próxima e dá as tuas saudações finais aí. Mas, Luiz, prazer participar desse EP, né? Falar sobre Champions League, falar sobre essa conquista, né, histórica aí pro Mendy, pro Ziyech também, né? Falar da trajetória também do Mahrez, né? Que chegou na final, infelizmente não a conquistou, mas é um outro grande atleta. E também relembrar
grandes atletas que já conquistaram a orelhuda, né? Óbvio que a gente deixou de falar de muitos deles aqui, né? Como, por exemplo, Canu, no Ajax, o McCarthy ali no Porto, né? Mas vocês também podem aproveitar e deixar, né, nos comentários aí nas nossas redes sociais, assim que esse EP for lançado, sobre africanos, né, que vocês lembrem que tinham conquistado a Liga dos Campeões, pra gente estar comentando ali, interagindo também nas redes sociais. E também quero lembrar, né, você que a nossa campanha de financiamento coletivo está no ar, se você quiser contribuir com a gente pelo Pix, né, com contribuições livres, mas também pode assinar ali um dos nossos planos no PicPay, que tem recompensa, tá valendo a pena, né, o pessoal tá gostando ali de participar, a gente interagir entre as pessoas que constroem o ponta de lança, né, e aí eu digo tanto as pessoas que estão produzindo conteúdo, mas também o pessoal que está nos apoiando financeiramente, né, isso é importantíssimo. E tem novidade chegando aí, né? Tem melhorias chegando aí pro ponta de lança. O pessoal vai conferir. Espero que até o próximo África em Pauta o pessoal já possa sentir um pouco dessa nova estruturação aí, desses resultados também, né? Esse agradecimento também que a gente deixa a todo mundo que vem contribuindo, né? Mesmo que não for financeiramente, você já espalhando ali para as pessoas que você conhece, né? Sobre o nosso projeto, isso é gigantesco, né? E também queria até parabenizar o Luiz pela contribuição que ele fez numa live, né, nessa última semana que passou aqui, né, que foi anterior à gravação desse podcast, né, ele participou de uma live lá com a editora Campo Bola, e foi extremamente importante a gente escutar, né, algumas palavras, principalmente um profissional ali que trabalha com educação, né, o Rafael, que toca ali a editora Campo Bola, e isso acho que dá mais combustível para a gente também priorizar essa parte, né, que a gente sempre prioriza, que é estar passando a informação do jeito mais simples possível, mas que todo mundo consiga entender, aprender um pouco mais, né, sobre a história do continente africano, aí nas suas diversas facetas, cultura, esporte e também geopolítica. Então é isso, né, um agradecimento especial a todo mundo que também nos ouviu até esse momento e até a próxima. É isso aí, senhor Rubens Guilherme. Tudo o que a gente falou sobre financiamento coletivo, grupo, né, o canal do Telegram, tudo isso, o Pix também, que é a chave do Pix, o link também ali do PicPay para contribuir para entrar nos nossos grupos exclusivos e receber inclusive uma newsletter especial e produzida exclusivamente pelo pessoal do Ponta de Lança. Tudo isso está ali na descrição desse episódio e também assim como o link do canal gratuito de notícias no Telegram do Ponta de Lança, beleza? Lembrando, né, que daqui a 2 semanas nós voltaremos, e lembrando também que é muito importante se você puder levar adiante a palavra do Ponta de Lança, levar adiante a palavra do nosso financiamento coletivo, porque uma mídia independente mais forte contribui também para que mais histórias como essas cheguem a mais pessoas que também busquem a informação acerca do continente africano, seja sobre cultura, sobre esporte ou sobre política, não importa. Se a gente estiver mais forte estruturalmente falando, vai ser graças a você e também chegaremos a mais pessoas, beleza? Então, encerramos com MHD Champions League, em ritmo de Champions League, porque a gente volta daqui a 2 semanas e a Champions League volta na próxima temporada. Então, bota os fones de ouvido ou aumente a caixa de som, porque agora terminaremos esse episódio com um Afro Trap sobre Champions League. Até daqui a 2 semanas. Ponta de Lança é paixão por ousar e sempre por mais paixão e por mais ousadia. Até mais! La moulette vient de Paname, intouchable comme Verratti ou Mota. J'suis seul raté, t'es sur le bon touche. Afro trap pas marqué donc ça coule ma gros. File mon chèque, on m'a donné la sauce, j'connais plus l'échec. J'connais plus l'échec, toujours titulaire comme Keita Sheik. Les négros en redemande, passe un coup de fil, y'a d'un peu frais sur commande. Tu me passes sur les réseaux, tu t'aimes mes clips. Tu dis que c'est la merde, passe me voir que je te démonte. J'suis toujours en apnée, ces bâtards je les sens pas. Tu te butes à la Yoka. On se bute à la peu, c'est la Champions League. 7-5 c'est la Champions League. 9-1 c'est la Champions League. 9-2 c'est la Champions League. 9-3 c'est la Champions League. 9-4 c'est la Champions League. 9-5 c'est la Champions League. 7-7 c'est la Champions League. 7-8 c'est la Champions League. C'est la Champions League. Paname c'est la Champions League. Fuck si t'es pas de ma team. Paname c'est la Champions League. On baisse en Champions League.
Paname c'est la Champions League. Fuck si t'es pas de ma team. On baisse en Champions League. Paname c'est la Champions League. Les gars m'ont dit bombarde-les. Ces PD s'approchent, font semblant de m'ignorer. Retrouve-moi sur le corner, rue des chiffonniers. Gros à part ta lumière, tu vas rien allumer. Un Glock dans la main, mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est bête d'avoir les couilles vides et un 9 mm. Trop duc, on t'a pas diglé, lève tes pas, c'est pas le maître. Amie-toi à droite, amie-toi à gauche. Tout le quartier croit qu'il est riche. Versace par là, Gucci par là. La malade au frigo est vide. Par ta main de mon épaule si t'es pas de mon équipe. Le téléphone sonne, je peux pas rester tranquille. L'atmosphère est tendue, c'est la Champions League. 7-5 c'est la Champions League. 9-1 c'est la Champions League. 9-2 c'est la Champions League. 9-3 c'est la Champions League. 9-4 c'est la Champions League. 9-5 c'est la Champions League. 7-7 c'est la Champions League. 7-8 c'est la Champions League. C'est la Champions League. Paname c'est la Champions League. Fuck si t'es pas de ma team. Paname c'est la Champions League. On baisse en Champions League. Paname c'est la Champions League. Fuck si t'es pas de ma team. On baisse en Champions League. Paname c'est la Champions League. Mama África FC é uma produção do Ponta de Lança.